poder da união. Nessa semana nós estamos meditando no livro de John Stott e ele fala exatamente sobre, entre outros assuntos, na terça-feira ele falou sobre a união. Durante todo os meses de maio, junho, começamos em abril, na verdade, abril até agosto, nós estamos no devocional de John Stott e ele cobre o livro de Atos até Apocalipse. Semana passada nós estudamos Romanos, e Romanos é um livro maravilhoso, nós cobrimos no domingo passado, em que é um livro sistemático, falando da necessidade de nós sermos salvos, explicando sobre a salvação. Essa semana nós meditamos no livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, e o livro de Coríntios é diferente de Romanos, porque Romanos é em ordem, é sistemático. Se você participou do culto e se você viu, você fez o devocional, você sabe que Romanos, Paulo fala sobre salvação, e ele estabelece que a gente precisa de ser salvo porque a gente pecou, que Deus trouxe a salvação e como responder a essa salvação. Já no livro de Coríntios, não é um livro sistemático. Paulo estava lidando com problemas da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Paulo está respondendo perguntas que a igreja tinha, a igreja tinha várias perguntas. E um dos problemas da igreja de Corinto é um problema que acontece nas igrejas até hoje. A igreja estava dividida em grupos. Era uma igreja não muito grande, mas ela era dividida em grupos. E ela era dividida em grupos baseado na liderança de vários líderes que passaram por Corinto. Desde Corinto foi iniciada por Paulo, mas Paulo teve que ir embora. Ficou com eles Aquila e Priscila, que logo introduziu um grande pregador do primeiro século, que nós conhecemos no livro de Atos como Apolo. E depois de Apolo, parece que Pedro passou por lá, ou seus discípulos. Então, havia um grupo na igreja que dizia assim: nós somos discípulos de Paulo. Outros diziam: não, nós somos discípulos de Apolo. Outros diziam: não, nós somos discípulos de Pedro, chamado Cefas em Corinto. E havia um quarto grupo que queria ser o mais espiritual de todos, e dizia: não, nós não somos discípulos de ninguém, nós somos discípulos de Jesus. E aparentemente esse quarto grupo parecia ser o melhor, na verdade era o pior de todos, porque não eram submissos a ninguém. E Paulo então começa a lidar com esse problema. Se você tem a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, você vai encontrar no verso de número 10, que Paulo, logo no início da sua carta, ele lida com esse problema. Capítulo 1, verso de número 10. Paulo, se você olha na sua Bíblia, se quiser, para você poder sublinhar ou marcar, ele diz assim: irmãos, note que ele está falando com crentes. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico, vê o apelo de Paulo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Para nós usarmos a mesma versão, eu queria que vocês olhassem, por favor, e lessem comigo esse versículo. NVI, 1 Coríntios 1:10, todos juntos. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Note, por favor, o apelo de Paulo. Nós vamos voltar a esse versículo, mas ele é importante para a gente entender o que está no coração de Paulo, como líder dessa igreja. E eu faço as palavras de Paulo as minhas palavras no dia de hoje. É uma súplica para que a gente seja unido. O poder da união. Para a gente falar de união, a gente precisa de definir união. E muitas pessoas têm dificuldade de entender união, porque não entendem exatamente o que união é. Você, se está na igreja por um tempo, você já ouviu falar isso, e eu repito várias vezes, porque é repetindo que a gente guarda. Eu sempre, quando eu defino união, eu começo dizendo o que união não é. E eu digo sempre
A primeira coisa, união não é uniformidade. Ser unido não significa que a gente vai ser uniforme. Uniforme significa que todo mundo tem a mesma forma, que todo mundo é igual. Eu olho daqui de cima, essa linda igreja, o rosto de vocês, e olhando da esquerda para o meio, para a direita, não vejo ninguém igual. Todos nós somos diferentes. Cor da pele diferente, cabelo diferente, estatura diferente, alguns mais fortes, outros mais fracos. Temos cultura diferente. Podemos até mesmo vir da mesma cidade, do mesmo estado, ou até mesmo da mesma família, e somos diferentes. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, são diferentes. Até mesmo gêmeos idênticos são diferentes. Por que isso? Porque Deus gosta de diversidade. Deus ama diversidade. Deus não faz ninguém igual. Deus nos faz diferentes. Então, quando a gente diz que nós precisamos ser unidos, não significa que nós estamos dizendo assim, olha gente, nós temos que ter a mesma forma, nós temos que ser igualzinho. Olhou para um, viu todos. Não, Deus quer e gosta dessa diversidade. Mais tarde, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, quando você estiver no grupo de conexão essa semana, eu pedi aos líderes que entre nessa passagem em 1 Coríntios 12. A gente não tem tempo agora, mas no grupo de conexão a gente vai olhar que em 1 Coríntios 12, Paulo continua esse apelo para a unidade, e ele diz o seguinte, olha, unidade não é uniformidade. Ele diz assim, olha, assim como um corpo tem muitos membros, assim também nós em Cristo Jesus somos muitos membros, mas um só corpo. E ele usa o corpo humano dizendo assim, olha, uns são mão, outros são braços, outros são pernas, outros são pé, outros são dedos, mas a beleza é que todas essas partes fazem um só corpo, e Jesus é o cabeça desse corpo. E ele diz assim, olha, se todo mundo fosse ouvido, aonde que nós poderíamos ver? Se todos fossem olhos, aonde estava a audição? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de uniformidade. Unidade, união, não é uniformidade. Número 2, muito importante, união também não é unanimidade. Isso é importante a gente entender. Ser unânime significa que todos concordam, todos pensam igual. Quando há um voto unânime, todos votaram para a mesma coisa. E quando a gente apela para a unidade, nós estamos falando em unanimidade. Seria impossível pensar que todo mundo pensasse igual e todo mundo agisse igual e concordasse com todas as coisas. Eu tinha uma professora no seminário que dizia algo interessante. Ela dizia assim, você nunca aprende com alguém que pensa igual a você. Pense nisso. Um bom professor, uma boa professora na universidade, no seminário, ela sempre vai fazer, ou ele sempre vai fazer você desafiar aquilo que você pensa. Primeira vez que eu entrei numa classe de teologia, o professor disse para mim assim, meu trabalho aqui nesses próximos 3 meses é desmontar tudo que você crê para você restabelecer e ter convicção daquilo que você crê. Então, quando você tem pessoas que pensam diferente de você, elas desafiam a você, não te influenciar, mas desafia você a realmente solidificar aquilo que você crê. Então, Deus, por alguma razão, tem prazer nessas diferentes maneiras de pensar, de opiniões diferentes. Se você é membro da Igreja Mensagem de Paz, você já fez a classe 101, e na classe 101 nós aprendemos que nas crenças fundamentais nós temos que ser unidos, mas nas crenças não fundamentais nós temos liberdade. Então, por exemplo, algumas coisas fundamentais. Por exemplo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fundamental. Todo mundo tem que crer a mesma coisa. Nós cremos que Deus é soberano, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus existe, que Ele se revelou nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo também é humano, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele ressuscitou e que Ele voltará novamente.
o meio da salvação, que a salvação é por fé e não por obras, e nós recebemos através da graça, isso são coisas fundamentais e nós todos concordamos com isso. Mas existem outras coisas na Bíblia mesmo que não é tão fundamental e que Deus não deixou de forma clara. Então, alguns creem que Jesus vai voltar antes da tribulação, outros acham que vai ser depois da tribulação, e há liberdade em assuntos como esse. Então, é importante entender que união não é uniformidade e também não é unanimidade. Então, o que é união? Vamos voltar no texto em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 10. Olha o que Paulo diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Se eu fosse você, eu parava e falava assim: mas pastor, o senhor não acabou de falar que união não é unanimidade e que a gente não precisa de concordar um com o outro, que a gente pode pensar diferente? Como é que Paulo então define união como concordar? Preste atenção no que Paulo escreveu, porque ele não para aí. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. No que falam. Se a gente concordar uns com os outros naquilo que a gente fala, a consequência é: não haverá divisões entre vocês. Eu gosto muito, a BLH, ela coloca dessa forma: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. A BLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: que vocês estejam de acordo no que dizem. A NVI diz para concordar naquilo que a gente fala. A tradução da linguagem de hoje diz para a gente concordar ou estar de acordo naquilo que a gente diz. Mais uma tradução, Almeida, diz assim: que digais todos uma mesma coisa. O que Paulo está falando? Ele está dizendo que união é quando todo mundo fala, concorda naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz. E se você olhar o finalzinho do verso 10, ele diz assim: que se a gente concordar naquilo que a gente fala, não haverá divisão. O que é divisão? Divisão vem de duas palavras do latim. Palavra significa dois. Visão é propósito. Divisão é quando nós temos dois ou mais visões, duas ou mais visões. Como temos mais propósitos, vários propósitos. Paulo diz que quando a gente tem isso, a gente não tem união. União é quando todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo fala a mesma coisa. Nós somos diferentes, nós pensamos diferente, às vezes nós nem concordamos em tudo, mas nós falamos a mesma coisa. 3 exemplos para vocês. No mundo de negócio, no mundo de companhias, de empresas, você tem uma grande companhia como Apple. E a Apple, por exemplo, ela tem um presidente e ela tem uma diretoria. O presidente e a diretoria da Apple se reúnem e eles têm uma declaração de propósito. O que eles querem fazer com a Apple? Eles querem inovar. E quais são os propósitos para aquele ano? Então, todas as pessoas que trabalham para a Apple, elas trabalham para cumprir o propósito estabelecido pela liderança da Apple, na sua diretoria e no seu presidente. Vamos pensar num small business, um restaurante, por exemplo. Alguns de vocês são donos de restaurante. Se você quer que o seu negócio seja um negócio próspero, é importante que você, como líder, como dono do restaurante, ou dono da empresa, tenha um propósito específico. E que todas as pessoas que trabalham no seu restaurante, na sua empresa, entendam qual é esse propósito e que todo mundo fale a mesma língua. A razão que muitas empresas hoje não têm sucesso é porque não há propósito específico. As pessoas pensam assim: o meu propósito é simplesmente ganhar dinheiro. Mas como vamos ganhar dinheiro? E é por isso, então, essa está a diferença de empresas que crescem e empresas que fracassam. Empresas que crescem têm uma visão clara, têm uma definição clara, têm um propósito claro, e todo mundo que trabalha naquela empresa tem que vestir a camisa e ir para o mesmo propósito. Vamos
Vamos pensar agora na família. Na família, por exemplo, nós que constituímos uma família, pai, mãe, filhos, nós temos que ter propósitos. Eu disse assim, o propósito da família é simplesmente criar os meus filhos. Mas de que forma você quer criar os seus filhos? Eu ensinei para vocês em maio que na Nova VI diz assim: ensina seu filho no propósito que você tem para ele. Então vamos dizer que o propósito que você tem para o seu filho geral é: eu quero que meu filho, minha filha, seja um bom cidadão do país que a gente vive, seja trabalhador, que estude e, como crente, que sirva ao Senhor. Esse é o propósito do pai e da mãe. Então o pai e a mãe têm que se unir nesse propósito. Não pode haver divisão. O pai não pode ter um propósito, a mãe não pode ter outro propósito. Por isso que casamento entre pessoas que não são crentes é julgo desigual, porque um quer trazer para a igreja, outro não quer para vir para a igreja, e é complicado. Então tem que haver uma visão junta, o pai e a mãe têm uma visão junta, porque no momento em que o filho detecta divisão, no momento em que o filho detecta que os pais não estão unidos, ele sempre vai se alinhar com o pai ou a mãe naquilo que ele quer, e vai ser um fracasso. Você não vai conseguir o propósito. O filho desse casal dividido não vai se tornar um trabalhador, o filho desse casal dividido não vai ser um bom estudante, e o filho desse casal dividido não vai servir ao Senhor, porque não há propósito. Nós não somos exemplos de perfeição de maneira nenhuma, nós falhamos em algumas coisas, mas uma das coisas que eu posso falar desse púlpito é que eu e Teresa tínhamos propósitos específicos para os nossos filhos. E durante o tempo que nós criamos os nossos 2 filhos, nós tínhamos esses propósitos que eu falei para vocês. Nós queríamos que eles fossem trabalhadores. E por isso, desde o início da vida deles, quando eles fizeram 16 anos, que era a idade legal para trabalhar, eles tinham que trabalhar. Mas eles não podiam negligenciar o estudo. E nós trabalhamos com eles para que eles trabalhassem, para que eles estudassem. E nós trabalhamos para que eles servissem ao Senhor. Na nossa casa, nossos filhos não tinham opção. Domingo eles tinham que estar na igreja, durante a semana eles tinham que estar na igreja, eles tinham que ser dizimistas, eles tinham que servir ao Senhor. Mais tarde, quando eles cresceram, eles faziam as decisões deles e às vezes eles fizeram decisões erradas. Mas enquanto estava na nossa liderança, tinha que haver esse propósito. Eu e Teresa precisávamos estar unidos. Às vezes a gente discordava, a gente fechava a porta e às vezes a gente falava: não vai dessa forma, você foi muito duro, ou não deveria ser assim, mas na frente deles nós estávamos unidos. E graças a Deus hoje nossos filhos são trabalhadores, estudaram, se formaram e estão servindo ao Senhor. Então é muito importante que haja unidade na família. Agora vamos ver para a igreja. Vamos pensar na nossa igreja, ou na igreja em geral. Se nós nos reunirmos como igreja só porque é domingo, só porque a gente é crente, nós vamos ser uma igreja sem propósito. Para a gente ser uma igreja que vai fazer diferença. Para a gente, olha, quando Deus me chamou, eu vou ser sincero para vocês, Deus me chamou quando eu tinha 17 anos de idade. E eu não estou, por favor, não me entenda, não estou me exaltando de maneira nenhuma. Mas quando Deus me chamou, eu falei: Senhor, eu não quero ser mais um pastor. Eu quero fazer diferença. Quero fazer diferença onde você me colocar. E eu não quero que a nossa igreja seja mais uma igreja. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que faz diferença. E para a gente ser uma igreja que faz diferença, queridos, a gente tem que ser unido. E eu preciso de estar falando isso mais vezes, porque muitas vezes a gente não é unido. Quando eu digo que a gente tem que ser unido, não significa que a gente tem que ser igual, não significa que a gente tem que pensar igual, mas todo mundo tem que seguir a mesma direção, ter a mesma visão e falar a mesma coisa. Eu vou voltar a esse pensamento daqui a pouco, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 11. Vamos ver o poder da união exemplificada. Gênesis 11, lá no início da Bíblia, o dilúvio aconteceu no capítulo 6. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé começaram a reproduzir, e Deus deu uma ordem a Noé e aos seus filhos de popular a terra, de encher a terra, de propagar-se. Mas em Gênesis capítulo 11 diz que
verso 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Eu sei que isso é um paralelismo, mas é interessante que o texto no verso 1, eu queria que você visse claramente, o texto no verso 1 parece que está repetindo a mesma coisa duas vezes. Diz que no mundo havia apenas uma língua, número 1. Número 2, um só modo de falar. Não é somente que eles só tinham uma língua, mas todos eles falavam a mesma coisa. Vamos continuar para a gente entender isso. Saindo os homens do Oriente, entraram numa planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, aí está o propósito. A liderança se reuniu, aí o texto não diz, mas nós sabemos que um dos líderes que eles tinham era chamado Nimrod, que era um grande caçador perante Deus, um grande líder. Alguém liderou e disseram assim: olha, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois eles disseram, eles continuaram falando: vamos construir uma cidade. Preste atenção. Todos tinham uma só língua, todos falavam a mesma coisa e todos tinham o mesmo propósito. Alguém disse: é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer tijolo e nós vamos construir uma cidade. E o texto diz então que eles fizeram exatamente isso. Eles falaram assim: olha, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Propósito deles, nome famoso. Número 2, não ser espalhado na face da terra. Vamos fazer uma cidade. Tinha um propósito específico. Você conhece o texto, você sabe que nesse caso a união deles era uma união para rebelar. Era rebeldia contra Deus. Eles estavam indo contra a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eles estavam unidos. Pense, por exemplo, eu nasci em 61, vou completar 55 anos esse ano. Eu penso na minha vida, nesses 50 anos de vida que eu tenho, e eu vejo, por exemplo, como a agenda homossexual, a agenda gay, cresceu nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos. Quando eu viajo, por exemplo, as pessoas pensam que em São Francisco, todos que moram em São Francisco são homossexuais. Ah, mas lá não só tem homossexual? Não, tem muita gente que não é homossexual e vive em São Francisco. Mas a ideia que eles têm é que o homossexualismo é a maioria. Todo programa de televisão que você vê hoje, todo filme, por mais simples que seja, sempre tem alguma coisa no filme para propagar a agenda homossexual. Essa semana, algumas semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos, Obama, deu uma ordem em que as pessoas podiam usar em lugares públicos o banheiro de acordo com a sua preferência sexual. E nesta semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a partir de agora está liberado pessoas de transgêneros servir como militar. E que o absurdo foi esse, e que eles têm prioridades para fazer qualquer tipo de cirurgia. Como é que eles conseguiram tanta coisa em tão pouco tempo? Como é que o mundo todo hoje aceita, e eles conseguem? É porque eles são maioria? Não, eles não são maioria. Na verdade, eles são minorias. É porque eles são unidos. Eles são totalmente unidos. Eu estava ouvindo no rádio essa semana, no rádio na CBS, e eles disseram assim: olha, nós vamos começar, alguém teve essa ideia de começar uma semana de orgulho heterossexual. Orgulho heterossexual. E a ideia então é que as pessoas que são heterossexuais iam ter o direito também de se orgulhar de ser heterossexual. E o que acontece é que logo o lobby gay foi contra isso, dizendo que isso era discriminação, e imediatamente isso parou. Então você vê que quando há união de propósito,
poder dele se torna ilimitado. E é isso que diz o texto. Olha o verso 5. O Senhor desceu, igualzinho a eles, estavam unidos para rebelar contra Deus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua, começaram a construir isso. E olha o finalzinho do verso 6. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Por quê? Nada poderia impedir o que planejavam fazer, porque eles estavam unidos. E o próprio Deus reconhece o poder da união. Por isso que eu dei o título dessa mensagem: o poder da união. Porque quando estivermos unidos, nada impede o que devemos fazer. Nós já vimos duas coisas essa manhã. Nós vimos o que união é: falar a mesma coisa, ter o mesmo propósito e a mesma visão. E nós vimos o poder da união exemplificado em Gênesis capítulo 11. Vamos olhar então rapidamente, para terminar, o alvo que Deus tem para a nossa igreja. Voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz assim: que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O propósito de Deus, o alvo de Deus é que toda a igreja esteja unida num só pensamento, em um só parecer. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: num só pensamento e numa só intenção. O que significa isso, pastor? Isso significa propósito. Nós podemos ser diferentes, pensarmos diferentes, mas temos que ter o mesmo propósito. De vez em quando eu gosto de voltar em algo que você já sabe. Se você é membro da Igreja Mensagem de Paz por um tempo, você já sabe disso. Mas sempre tem gente nova vindo. Semana passada nós tivemos tanta gente nova na igreja que disseram que gostariam de ficar na nossa igreja. E eu preciso que todos que fazem parte dessa igreja olhem, por favor, para as telas, para lembrar que nós somos uma igreja com propósito. A Igreja Mensagem de Paz, essa é a nossa declaração de propósito, é chamado a declaração de propósito da Igreja Mensagem de Paz. Igreja Mensagem de Paz, existe o propósito que nós somos igreja para, número 1, compartilhar as boas novas de Cristo. Nós temos que entender que nós existimos como igreja. Primeira coisa que Deus quer da gente, que a gente compartilhe as boas novas de Cristo. Queridos, preste atenção, já pensou se toda a igreja abraçasse esse propósito? Todo mundo diz amém, todo mundo diz eu entendo. A pergunta é: quantos de vocês falaram com alguém de Jesus essa semana? Quantos de vocês falaram de Jesus para alguém nesse mês? Quantos de vocês falaram de alguém para Jesus nesse ano? Eu acompanhei o Paulo nas suas afirmações através da rede social e eu achei muito interessante quando ele dizia que lá no México ele foi pagar comida para alguém e ele falou de Jesus para essa pessoa. Eu achei muito bonito. A gente tem que reconhecer, queridos, todos nós, que Deus nos chamou para compartilhar as boas novas de Cristo. Número 2, Deus nos chamou para aquecer de acordo com a sua palavra. E toda vez que a gente adorar a Deus, desculpa, número 2 é adorar a Deus. Isso a gente faz muito bem, adorar a Deus. Agora, adorar a Deus, é importante a gente entender que não é simplesmente vir na igreja e cantar uns 5 cânticos ou 4 cânticos. Adorar a Deus é um estilo de vida. Adorar a Deus é ser testemunha lá fora. Mas o número 3 que eu queria entrar aí: crescer de acordo com a sua palavra. Toda vez que você vem na nossa igreja, você vai notar que a nossa igreja, a característica dela é didática. Tem igrejas que a característica é libertação. Tem igreja que todo culto tem libertação, expulsar demônio, essas coisas. Essa não é a característica da Igreja Mensagem de Paz. Tem igrejas que a característica é comunhão, é comer junto, festa, festa, festa. Nada errado com isso, se eles querem isso. Essa não é a característica da nossa igreja. Todo o culto que você vier na igreja, você vai notar que todas as pregações são direcionadas ao ensino, à didática, a ensinar a gente a crescer. Agora, tem um pormenor. Vocês estão me ouvindo, ninguém vai levantar a mão e fazer pergunta. Se você levantar a mão e fazer pergunta, eu não vou te responder, porque aqui não é para isso. Então, como é que a gente vai crescer? É através dos grupos de conexão. É através de grupos pequenos. O nosso crescimento se dá em grupos de conexão na Igreja Mensagem de Paz. Já houve época que nós tínhamos escola dominical no início da igreja.
houve época que nós tínhamos e queremos recomeçar, se tiver alunos, o nosso Instituto Bíblico, mas hoje a visão da igreja é que a gente cresce através dos grupos de conexão. Então, por exemplo, quem fez parte do meu grupo, no português não teve, mas no inglês nós continuamos, nós não tivemos intervalo, porque é feito aqui na igreja. Então, no meu grupo de conexão essa semana, nós pegamos o livro de Romanos e nós perguntamos, e nós conversamos, a gente abriu a Bíblia, as pessoas faziam perguntas. Quando você participar de um grupo de conexão essa semana, você vai notar que o seu líder vai pegar essa mensagem que eu estou pregando e o seu líder vai trabalhar com essa mensagem. Haverá algumas menções da mensagem de sexta-feira pregada aqui na igreja e nós vamos estar trabalhando no versículo. É assim que você cresce, não tem outra forma de crescer a não ser que você entenda essa visão e todo mundo abrace essa visão. Número 4, nós existimos para ter comunhão uns com os outros. E a comunhão é muito importante, a gente quer conhecer um ao outro. Numa igreja, nós não somos uma igreja grande, enorme, mas nós somos uma igreja que carece, que a gente gaste tempo, que a gente conheça as pessoas por nome. E eu fiz uma menção na sexta-feira de uma determinada pessoa que eu liguei na semana passada, eu espero que eu possa conhecê-la, e ela dizia para mim assim: eu já estou na igreja desde dezembro, mas eu não ainda conheço a maioria das pessoas da igreja. E eu pedi desculpa para ela. Ela disse assim: olha, eu vou na igreja desde dezembro, mas as pessoas não me conhecem, eu não conheço essas pessoas. E quando ela falou isso, eu detectei dois problemas. Da nossa parte e da parte dela. Da nossa parte é sair do nosso zona de conforto e conhecer as pessoas. Acabar o culto e você procurar alguém que você não conhece, qual o seu nome, de onde você veio, dar um abraço nessa pessoa. Semana que vem você tenta reconectar com essa pessoa, procurar falar com as pessoas que vêm pela primeira vez. Precisamos conhecer as pessoas pelos nomes. Eu queria que a gente saísse da zona de conforto e a gente conhecesse as pessoas. E da parte dela, se ela está aqui desde dezembro, significa que ela não participou de um grupo de conexão. Porque se ela tivesse participado de um grupo de conexão, pelo menos o grupo dela seria bem chegado a ela. Quem participa de um grupo de conexão, nós ouvimos dois testemunhos maravilhosos na sexta-feira, tanto da Andréia como da Loruama, de como o grupo de conexão fez elas se tornarem unidas com a líder e uns com os outros. Então, na nossa igreja, a forma da gente ter comunhão uns com os outros é através dos grupos de conexão. E é por isso que eu faço um apelo que a gente saia daqui, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo abraçando a visão. E, por último, nós vamos servir a nossa comunidade. Agora, como é que a gente vai servir a nossa comunidade? Para a gente servir a nossa comunidade, a gente tem que estar unido, porque só unido a gente pode fazer. E na nossa igreja, a gente distribui comida na segunda-feira, a gente tem uma escola de música. Quando eu digo servir a comunidade, eu quero que as pessoas na nossa comunidade possam olhar para esse prédio. E esse prédio, eu fiz uma viagem 2 semanas atrás para Los Angeles, e o voo saiu e passou bem em cima do nosso prédio. Um pouquinho ao lado, e eu olhava lá de cima e via o nosso prédio, e lá de cima eu orei e falei: Senhor, que aquele prédio que o Senhor nos deu possa se tornar um marco nessa cidade. Quando as pessoas olharem para essa cruz aqui em cima, elas podem dizer assim: olha, é para nós importante ter essa igreja nesse lugar, porque essa igreja faz diferença na nossa comunidade. Mas para isso acontecer, irmãos, nós temos que fazer uma unidade, um pacto de unidade. Nem todo mundo vai pensar igual, nem todo mundo é igual. Mas Deus dá uma visão à liderança da igreja. A liderança passa essa visão para os líderes da igreja. E a igreja tem que abraçar a visão. Ah, pastor, eu não concordo, mas se Deus deu a visão, vamos abraçar essa visão. Importantíssimo. E hoje, a visão que Deus nos deu é termos esses grupos de conexão e trabalharmos com os cultos de sexta e domingo no trabalho em português. Se nós fizermos isso, queridos, daqui a pouco não haverá lugar suficiente. É crescer a nossa igreja, é crescer em português, é crescer em espanhol, é crescer em inglês. Em conclusão, J.K. Rowling, o autor dos livros de Harry Potter, e eu não gosto dos livros de Harry Potter, mas eu gosto do que o autor diz. Ele disse o seguinte: só somos fortes quando unidos e fracos quando divididos. Só somos fracos quando unidos. E só somos fortes quando unidos e fracos quando divididos. 3 semanas atrás eu fui pregar em Boston e eu tinha um desejo tremendo de conhecer o local onde os peregrinos chegaram. Eu já fui a Boston muitas vezes, minha esposa já morou ali pertinho,
Mas nem ela nem eu tínhamos ido em Plymouth, aonde os peregrinos chegaram no século XVII. Então nós fomos, alugamos um carro e fomos em Plymouth, e lá tem uma réplica do barco, do navio Mayflower, onde eles chegaram. Nós entramos no navio e vimos aonde eles, mais ou menos a viagem que eles fizeram, como eles fizeram. E depois nós saímos e mais ou menos 15 minutos dali tem uma plantação que é uma réplica do lugar, da aldeia que eles moravam no século XVII. E eles, é tão bonito que a réplica tem personagens em caráter, e eles falam como eles falavam naquela época. Você entra lá e você pensa que está no século XVII. E o que acontece então é que quando a gente entrou ali, a gente começou a presenciar isso. Depois nós fomos para Boston e minha esposa fez um comentário assim, e pensar que tudo que nós estamos vendo aqui começou com um grupo de peregrinos que se uniram para construir uma nação. E os Estados Unidos é a maior nação e, diga de passagem, para mim é a melhor nação do mundo. E por isso que nós viemos aqui. E por isso que muitos atravessam a fronteira para ficar aqui e não querem ir embora, porque é um tremendo país. Mas por que esse país é da forma que é? Porque esse país começou com unidade, começou unido. Unidos nós somos fortes. Amanhã é 4 de julho, o dia que celebra a independência dos Estados Unidos. E nós, como moradores desse país, temos obrigação de orar por esse país. Nós estamos prestes a uma eleição muito importante, muito importante. Eu não posso enfatizar a vocês, eu não quero ser político, quanto essa eleição é importante. Essa eleição não é só importante por causa de imigração. Essa eleição é importante porque os valores dessa nação estão em jogo. A Corte Suprema está em jogo. E o problema desse país é que esse país é um país dividido. E quando o país é dividido, o país é fraco. E nós estamos vivendo num país fraco. O lema dos 3 mosqueteiros é um por todos e todos por um. O Senhor Jesus orou em João 17, 23, eu neles e tu em mim, que eles, preste atenção, sejam levados à plena unidade. Que eles sejam levados à plena unidade. Por que levados à plena unidade? Porque Jesus sabe que unidos nós vencemos, divididos nós somos derrotados. Você viu aquele videozinho engraçadinho? Uma formiga sozinha, ela morre. Mas se as formigas se unirem, elas não serão derrotadas. Eu termino com essa passagem em Efésios capítulo 4, verso número 3. Paulo diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Preste atenção. Façam todo o esforço. Para ser unido exige esforço. Por que exige esforço? Porque nós não somos iguais e porque nós pensamos diferente. Mas só podemos vencer se nós formos unidos. Como pastor da Igreja Mensagem de Paz, eu faço um apelo. Vamos nos esforçar para sermos unidos. Vamos agarrar a mesma visão. Vamos falar a mesma língua. Vamos trabalhar juntos. Vamos arregaçar as mangas. Vamos participar de um grupo de conexão. Quando o pastor chamar a igreja para orar, vamos orar. Quando nós fizermos um desafio para a gente participar, quando alguém chamar homens, vamos participar da reunião no próximo. Vamos abraçar, queridos. Isso significa esforço? Significa. Mas Paulo diz que se nós fizermos isso, nós vamos conservar a unidade do Espírito. E a consequência será o vínculo da paz. Achei interessante porque isso foi exatamente o que foi falado na sexta-feira. Quando há união, o resultado é prosperidade e paz. Eu queria terminar fazendo uma oração, para que Deus possa nos unir mais como igreja, e para que Deus possa nos unir mais como família. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos não só orar nesse momento, mas daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês, ceia do Senhor. E eu acho que a ceia do Senhor é muito importante no contexto de unidade. Ela nos mostra a importância da gente ser um em Cristo Jesus. De olhos fechados, cabeças baixas, eu quero orar pela nossa igreja. Pai querido, eu preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração desde terça-feira passada, sobre o poder da união.
Nós, desde sexta-feira, temos mostrado que união é poderosa, mas requer esforço, é um desafio. Eu oro em nome de Jesus, que Tu possas, Senhor, nos fazer que a gente possa sair daqui da igreja, Senhor, entendendo que unidos nós somos muito mais fortes, que unidos nós podemos ganhar, que unidos nós podemos mudar a realidade desse mundo. Há uma comunidade brasileira de mais de 15 mil brasileiros que precisam ouvir de Jesus. Há uma comunidade de mais de 8 milhões de pessoas nessa área da Bahia que merecem e precisam ouvir de Jesus. Se nós abraçarmos a visão dessa igreja, a visão do Senhor, e sermos unidos, nós podemos fazer uma mudança. Eu oro que Tu possas tirar qualquer divisão do nosso meio. Tira a divisão entre a liderança, entre os pastores, entre, Senhor, a diretoria, entre os diáconos, entre os membros do grupo de louvor e do coral, entre os músicos. Tire, Senhor, ó Pai, toda divisão no meio da igreja, que a gente possa entender que nós precisamos uns dos outros, que nós somos um no Senhor Jesus. Batiza-nos nesta manhã com o batismo de amor, o batismo de perdão, e traga-nos a união perfeita em Ti. Também quero orar pelos pais, eu quero orar por casais que estão tão divididos. O Espírito Santo manda eu orar por casais que estão aqui na igreja hoje, e os seus filhos não estão recebendo a influência que precisam, porque vocês estão divididos como casal. Qual o propósito para a sua família? Eu quero orar pelos casais para que possam ser unidos em propósito, para que possam ser unidos falando a mesma coisa e não tendo divisão. Eu oro pelas famílias, Senhor, que Tu possas abençoar, para que elas possam ser unidas em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós oramos. Pai, nós te pedimos que abençoe, Senhor, os elementos da ceia, que representam o Teu corpo e Teu sangue.